Quero louvar a Deus o privilégio de poder receber esse convite do pastor Marco e poder estar encerrando aqui nesta quinta-feira do ano de 2018, trazendo para vocês aqui uma palavra que seja para a gente, de fato, um início de grande edificação pela bondade de Deus, que o Senhor possa nos ajudar. Carecemos muito dessa ajuda para compartilhar com vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Tenho certeza que a palavra de Deus ela é inesgotável. Eu quero ser fiel à interpretação que Ele me deu, jamais cometer a presunção aqui que eu tenho para vocês tudo o que vocês precisam para 2018, 2019, mas quero pedir a Deus que Ele nos dê aqui recursos, estratégias para que possamos levar para 2019 uma iniciativa em desempenhar o chamado que Ele confiou a gente, o chamado que Ele nos deu, que Ele depositou em nossas mãos, como foi dito já pelo pastor Marco. Cada um de nós devemos nos posicionar na vocação a qual fomos chamados. Quero chamar para a reflexão, de convidar vocês a abrir aí a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Como seminário eu vou estar aqui de vez em quando dando uma leitura para vocês e a gente vai estar indo e voltando para juntos estarmos desenvolvendo esse pensamento, tá? Pedindo aos irmãos compreensão, de repente, de vez em quando vocês me veem aqui lendo, mas é porque eu preciso, chegou um momento que a gente não pode confiar muito na memória. A gente precisa de alguns recursos. E aqui em cima estamos me abastecendo de algumas informações para compartilhar com vocês. Romanos capítulo 12, eu poderia ler todo, mas vamos ler apenas alguns versos, depois a gente vai, a partir das outras aulas, se Deus assim permitir, fazendo comentário dos outros versículos. Verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Só que aqui, eu fiz uma leitura para vocês aqui na revista e corrigida, tá? Eu vou fazer aqui uma leitura na Fiel, dos mesmos versos. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, vosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou ler também aqui na NVI, na versão internacional. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Pois pela minha graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Algumas versões para a gente poder ler, porque isso é importante, porque algumas sempre estão mais perto do grego original, que não passou por muitas traduções. Por exemplo, a gente tem algumas versões, como a King James, que sofreu apenas uma tradução do grego para o inglês. Então a gente fica mais perto do original, a gente consegue por aqui então ter uma ideia do contexto, a gente consegue se situar um pouco do que este texto, essa leitura, quando foi para o seu destinatário, o que de fato foi aplicado por aquele que a escreveu, qual foi
de fato, o conteúdo, qual é o adjetivo usado de forma mais correta, se não está muito aportuguesado, se é uma coisa mais original. Então isso é muito importante, como introdução para cada um de nós, apenas trazendo aqui algumas lembranças. Eu sei que muitos de vocês também sabem se manter sobre esse texto. Irmãos, o texto de Paulo aos Romanos, com certeza, o capítulo 12, é um dos textos mais comentados pelos estudiosos da palavra de Deus. A carta de Paulo era chamada Acrópole da fé cristã, essa carta de Paulo aos Romanos, porque é por esta carta que todo mundo já conhece, acredito que já, a maioria de vocês, muitos já passaram por a leitura desta carta e foram impactados profundamente através da fé, assim como Martim Lutero. A gente sabe que foi ele uma das pessoas que foi de fato tocado profundamente por esse texto da carta de Paulo aos Romanos. A gente sabe que a leitura desta carta, ela mudou o conceito, a maneira de pensar, a maneira de ver, a maneira de analisar as circunstâncias e conseguir compreender um pouco mais, até porque ele sofria muito, ele se autoflagelava de tanto buscar, de alguma maneira, algum meio de tentar ser aceito diante de Deus através dos seus próprios esforços. Ele tinha sempre a culpa no seu coração, algo que fazia com que ele se angustiasse muito. E ele tentava encontrar em si mesmo algum meio de competência para poder ser aceito diante de Deus. Vendo que isso não era possível, deixava ele muito angustiado. Foi então quando ele leu Romanos 1,17, o texto que diz ali: o justo viverá da fé, será justificado pela fé. Quando ele viu que a justificação, ela é algo que é notório pela fé, e não vem de obra, não vem dos nossos esforços, não vem da nossa prática, isso foi para ele uma libertação deste conceito que ele estava amarrado, desta maneira tão obscura que fazia ele ficar aprisionado. Então, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, para que você entenda, o tema principal aqui desse capítulo é a justiça praticada. O tema principal desse capítulo aqui é a justiça praticada. Então, ele tem como propósito mostrar o caminho para se ter uma vida de justiça, segundo a vontade de Deus. Ele vai nos revelar aqui como a gente vai proceder na prática, né, diante daquilo que é o plano eterno de Deus para cada um de nós. Ele vai nos mostrar como eu me comporto, como eu vou me proceder, qual é de fato a atitude que eu tenho que ter. Se há justiça praticada, se de fato é que a vida de Cristo compartilhada, como é que essa vida se expressa? Como que eu vou traduzir essa vida diante da sociedade? Então, conhecendo um pouco a leitura desse texto, nós vamos conseguir identificar as dotações de Deus que são compartilhadas a nós, e através das dotações nós vamos conseguir contemplar também as nossas vocações, aquilo para qual fomos chamados, porque vocação fala disso, fala de um chamado. Para compreender um pouco mais sobre isso, é importante a gente definir então o que é dom, o que é vocação. Vamos lá, a palavra dom, ela vem do latim dono, que quer dizer dádiva, presente, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de desempenhar tarefas de maneira quase natural, pode assim dizer, e difere de outros que, às vezes, para desempenhar a mesma tarefa, é preciso empreender mais esforços, é preciso se dedicar muito mais com treinamento, para que ela aprenda aquilo que a outra pessoa consegue fazer com muita naturalidade. A gente identifica isso, por exemplo, na área da música. Tem gente que tem uma facilidade com o instrumento de corda, com o instrumento de sopro, tem gente que tem facilidade para desenhar. Isso é chamado um dom natural que a pessoa recebeu e a pessoa consegue desenvolver isso. E quando alguém a pergunta como é que ela consegue, ela expressa assim com muita regularidade: eu sei, eu consigo fazer. E ela tenta até tentar compreender o que o outro acha tão difícil que ela faz, mas ela não consegue assimilar da mesma maneira que o outro consegue. Eu, por exemplo, pela bondade de Deus, eu fui dotado na área de corda, instrumento de corda, violão, guitarra. Eu comecei cedo, com 11 anos mais ou menos. Meu pai tocava apenas 3 notinhas e eu olhei ele tocando aquelas 3 notas, né, que a gente chamava na época de Ré, segunda de Ré e o Sol com sétima. Eu vi ele fazendo aquilo, cantando vários corinhos com aquela nota, e eu olhei, ainda garoto, peguei o violão logo assim que ele saiu e comecei a tocar. E tocando várias músicas, aquelas 3 notinhas. Dali, Deus, pela bondade dele, que nos concedeu esse talento, esse dom, a gente foi desenvolvendo, foi pegando, ouvindo ia para a igreja, via alguém fazendo a nota, chegava em casa, fazia a nota. Eu olhava para a igreja, ia no culto de novo, via outro fazendo outra nota, chegava em casa, pegava o violão e fazia aquela nota. E foi assim, ninguém sentou na minha frente. Até conversava um dia com o pastor Márcio sobre esse negócio
a forma como a gente se expressa, como Deus faz isso na gente, né? Dom de tocar, e a gente não consegue explicar isso para outra pessoa. E aí, depois de muito tempo, 4 anos depois, eu tive a oportunidade de estar treinando outras pessoas, né? Como tocar violão. E aí encontrava as pessoas reclamando que o dedo doía, não aguento, vou parar, desisto. E cada um mostrando suas dificuldades. Então a gente consegue, mesmo identificar aqui uma coisa que natural, que a gente recebe, a gente é dotado disso, e a gente vai descobrindo depois, no desenvolver do percurso da nossa caminhada, né? Para que isso pode ser aplicado, aonde podemos atuar, como isso aconteceu também na minha vida, no meu ministério, desenvolvendo na área como músico, participando em departamento de louvores. Naquela época a gente tinha muito grupo de louvores, saía para cantar em outros lugares, acontecia muito isso, era muito comum ainda. Não ficava muito restrito apenas ao lugar onde a gente tocava, sempre era tocando em outras igrejas, dando outros trabalhos, e nisso foi sendo despertado outros talentos. Agora também existe a palavra vocação aqui, definindo a vocação, que é ato ou efeito de chamar, que é denominar, designar. Quando alguém é vocacionado, ou quando alguém está sendo vocacionado, ele é chamado, ele é designado, ele é colocado para um chamado que a gente vai compreender que ele não é terreno, ele é um chamado divino, ele é algo que vem de Deus, e a gente vai, de fato, com o tempo, conseguindo identificar isso em nós. Não é uma coisa que vai acontecendo da noite para o dia. Então Paulo aqui no primeiro versículo, ele roga pelas misericórdias de Deus, que primeiro ofereçamos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e ele destaca que esse é o nosso culto racional. Ou seja, o que ele pede aqui quando ele diz isso? Então é aqui que vai entrar a nossa vocação. Quando Paulo começa a dizer para a gente, quando ele chama-nos para que nos apresentemos como sacrifício vivo, o que ele quer dizer? O que ele pede de cada um de nós? Bom, todos fomos chamados aqui para servir. Agora, como eu devo descobrir servir? Servir, é óbvio, e no chamado eterno, fomos chamados para servir ao outro, chamados para servir ao próximo. Para descobrirmos a nossa vocação, não há como descobrir se não houver um serviço sendo executado. Não há como você identificar e desvendar o seu chamado no plano eterno de Deus se você não se propor ao serviço, se você não se propor a estar à disposição daquilo que é o plano eterno de Deus. Então nós vamos começar aqui a pensar um pouco mais sobre isso. A gente vai observar que o trabalho jamais será bem sucedido na vida daqueles que se entregam no chamado de Deus, se não houver sacrifício de nossas vontades. Quando ele diz que eu preciso lançar-me, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que ser como um sacrifício vivo, agradável a Deus, logo vem na minha mente que é um sacrifício diário. Todo dia eu preciso me sacrificar por alguém, todo dia eu preciso me colocar à disposição para ser como uma entrega completa por alguém. Nós reportamos aqui para o sacrifício que é colocado no altar. O sacrifício ele precisa ser totalmente consumido para que ele possa ser recebido. Agora aqui o texto diz que é um sacrifício vivo. Então quando ele diz que é um sacrifício vivo, ele está falando aqui de uma entrega. É uma entrega que agora não é o trem que entrega um sacrifício que na verdade não é ele, mas agora esse sacrifício aqui é o próprio que apresenta o sacrifício, é ele que há de ser sacrificado nesse processo, aquele que leva, aquele que apresenta. Então quando o texto vai dizendo para a gente, ele vai mostrando aqui em alguns exemplos bíblicos, eu vou pedir a você que me ajude aqui na leitura da palavra, se assim puder fazer assim, eu acho que vai ser um pouco difícil devido pelo tamanho. De repente a gente vai precisar aqui até de microfone para conseguir ajudar nessa leitura. Eu peço que você fique atento aí, por favor, em Marcos capítulo 10, verso 32 ao 45. Nós vamos identificar que o trabalho jamais será bem sucedido se não houver aqui um sacrifício de nossas vontades. E a gente vai observar que Jesus foi o maior exemplo de trabalho. Ele foi o maior exemplo daquele que se lançou ao propósito eterno daquilo que foi chamado de Deus para a vida dele. Marcos 10, 32
Quem achou, diga eu achei. Veja bem, Marcos 10, 32 ao 45. E iam de caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se, seguiram, atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes coisas que deviam sobreviver, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, aos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aproximaram dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedir. E ele disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós beberei o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Mas não assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Primeira coisa que eu preciso compreender aqui, que para que eu venha a ser, de fato, identificado como aquele que foi chamado por Deus para o plano eterno, eu preciso primeiro descobrir os sacrifícios da minha própria vontade. Observe que quando Jesus chama alguém para vir, ele diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ninguém poderá vir a Cristo sem antes estiver disposto a sacrificar a sua própria vontade. Quando a gente conhece o texto em onde Jesus se revela, em Marcos, é aquele que apresenta Jesus como servo, porque se você identificar ali a história desse evangelista, né, que foi um discípulo de Pedro, ele, quando ele escreve para o público para quem ele está se situando é um público que a gente chama os romanos, que admira muito aqueles que trabalham, que servem ao império, que admira muito aqueles que se propõem a estar disposto ao serviço, a atender às necessidades do governo. E Marco tem essa preocupação em apresentar a Jesus como um servo, não como alguém que quer ser servido, mas alguém que veio para servir. Marco apresenta Jesus assim, ele identifica assim, para que esse público possa, para que Jesus possa cair na graça desse público, para que Jesus possa cair de alguma maneira na aceitação desse público. E quando ele apresenta, você vai observando a história, lá no capítulo 1, 2 e 3, a gente, quando vê o texto, a gente fica até um pouco ofegante, porque Marco apresenta Jesus assim, Jesus saindo de um lugar, e logo ele entra no lugar, e logo ele vai para o barco, daqui a pouco ele está no jardim. E há uma velocidade no trabalho que Jesus presta constantemente, que qualquer leitor assim, mais atento vai começar a se sentir até um pouco ofegante de ver um Jesus que não para, um Jesus que está atuando o tempo todo. Marco apresenta esse Jesus, um Jesus que não veio para ser servido, um Jesus que veio para servir, certo? E ele vai ensinando para a gente aqui que quando você começa a entender que nessa trajetória cristã você renuncia a si mesmo, você renuncia a sua vontade, você renuncia os seus desejos, você vem entendendo que já não é mais salvar a sua vida, já não está mais aqui para poupar aquilo que é o interesse seu diante das expectativas da própria sociedade, mas você vem aqui para abrir mão de todas essas expectativas e compreender os princípios de Jesus, que lá em Mateus 16, 25, onde ele mesmo diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que quiser perder sua vida por amor de mim, achá-la. Então a gente vai começando a desvendar aqui que como que eu descubro o meu chamado, como que eu descubro a minha vocação, quando eu me proponho a estar pronto a renunciar tudo aquilo que gira em torno de minhas próprias expectativas, tudo aquilo que gira em torno de minhas próprias carências. E eu começo a entender agora que há um chamado para mim, e esse chamado ele está voltado a um plano eterno, que é o plano de Deus. Salmo número 139, no verso 24,
o salmista ele faz ali uma leitura, ele faz ali uma narração sobre a profundidade de Deus, sobre um Deus que sonda o homem, que conhece os seus caminhos, antes mesmo que qualquer dia dele fosse escrito. Deus já conhecia toda a nossa história. Mas no verso 24, ali o salmista diz o quê? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando a gente começa a pensar no caminho mau, ele fala dos nossos caminhos. E aí ele diz, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele diz que há um caminho eterno, então eu preciso entender que há uma eternidade que foi estabelecida por Deus, e dentro dessa eternidade ele estabeleceu todos os planos, tudo aquilo que se refere a nós, tudo aquilo que se refere ao nosso chamado já estabelecido no plano eterno de Deus. Então a gente precisa de alguma maneira, sair desse mundo, esse mundo que é um mundo de expectativa, um mundo que é um mundo terreno, um mundo que é um mundo de tempo, de oportunidade rasa, e começar a se lançar aquilo que é o eterno, aquilo que é o chamado de Deus. Por exemplo, para que vocês entendam esse texto de uma maneira bem clara, quando ele me chama para sair desse mundo terreno, ou seja, para que eu me desloque desse mundo que é o mundo da minha insignificância, o mundo da minha pequenez, e começar a compreender o eterno de Deus, né? Quando ele diz, chama-me do plano eterno. Hoje eu conversava, por exemplo, com a minha esposa, e ela dizia assim, há uma indagação que as pessoas estão muito preocupadas no futuro, e as pessoas estão consumidas pelo futuro, e uma psicóloga abordava isso numa matéria, chamando a atenção das pessoas, porque a gente precisa, ainda que a gente tenha essa inquietação com o nosso amanhã, a gente precisa ter consciência que fazemos parte de um plano eterno. E se fazemos parte de um plano eterno, nós não podemos viver uma vida obcecado e tomado por futuro. Porque tudo aquilo que empurra e tudo aquilo que nos impõe para o futuro, tira-nos da eternidade, tira-nos da consciência de que fazemos parte de uma trajetória que vem de Deus, que transforma a nossa natureza, molda a nossa consciência, conforma a nossa consciência ao plano eterno de Deus e volta novamente para Ele nesse percurso que é o caminho eterno. Toda tentativa nossa de tentar de alguma maneira atrair, através dos nossos próprios esforços, nosso próprio caminho, alguma coisa que nos leve a Deus, João 6,63 já chama atenção nisso, Jesus falando que a carne nada aproveita. Qualquer tentativa humana de tentar atrair Deus, ou de prestar algum culto a Deus, ou prestar alguma vida, alguma existência humana de ser aceito por Deus, a Bíblia chama atenção que a carne nada aproveita. Não há nenhum sentido, nenhum propósito nisso, de compreender que nós conseguimos ter consciência do eterno, ou do chamado, do plano eterno de Deus. Daí ele diz então vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que está focado apenas naquilo que é terreno, algum caminho que fala de mim mesmo. Não é à toa que quando o profeta Isaías diz lá no capítulo 55, ele diz o quê? Isaías 55, versículo 7 e versículo 8, que vocês conhecem. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Quando a gente começa a compreender esse chamado, venha comigo aí por favor, Isaías 55, eu vejo que os irmãos estão procurando o texto, Isaías 55, versículo 7 e o versículo 8, quando ele fala do caminho mau, o caminho mau é o caminho do homem. Ele diz o quê? Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, ou seja, as suas maquinações, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então vamos falar aqui mais uma vez. Quando ele chama a nossa atenção para os caminhos dele, e os nossos caminhos, a distinção que ele faz no caminho de Deus para os nossos caminhos é que os nossos caminhos são maus, porque são caminhos que estão sempre voltados à nossa própria necessidade, nossas próprias carências, e elas não trazem louvor a Deus. E aí nós vamos descobrindo que existe sim uma grande dificuldade quando a gente não consegue compreender isso, e quando a gente persiste em estar no caminho que é o nosso caminho mau, o nosso caminho terreno, o nosso caminho
da expectativa humana e não entender que fomos chamados para um plano eterno. Enquanto não entrarmos nessa iniciativa, enquanto não traduzirmos o Salmo 139, ver se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, pelo plano eterno, nós não conseguiremos de fato, em hipótese alguma, discernir o chamado de Deus ou a vocação de Deus para nós. Existe uma grande dificuldade na formação dessa vocação, e o mal está no fato de sempre estar focado em quê? No resultado final. Nós estamos sempre preocupados com as conquistas, nós sempre estamos preocupados com a bênção, nós estamos sempre preocupados com a vitória, nós nunca atentamos para o processo transformador que ocorre antes e durante. Sempre o depois, aquilo que é o final, a resposta, o encerramento de tudo. Isso acaba nos fazendo ficarmos muito aquém daquilo que é viver o processo, conhecer por que de fato precisamos, ter consciência das adversidades, ter consciência do momento em que fomos privados de alguma coisa, por que Deus nos permitiu ser acometidos de alguma enfermidade, por que Deus não nos permitiu sermos bem-sucedidos financeiramente, por que nós entramos numa trajetória familiar que ela foi na contramão das nossas expectativas. Se nós não conseguirmos discernir tudo isso e quisermos tudo pronto e começarmos a pedir a Deus que faça dos nossos caminhos que sejam mais fáceis de trilhar, nós não vamos de forma alguma traduzir aquilo que de fato é melhor e que Deus usa como recurso para moldar a nossa natureza, para poder trazer amadurecimento, maturação ao nosso próprio entendimento e conseguir fazermos uma leitura mais correta, mais precisa da vida, uma leitura mais apurada das circunstâncias e aprender como Paulo a viver no contentamento de alguém que alcançou a maturidade, ao nível de espiritualidade ideal, a ponto de conseguir olhar as circunstâncias pela perspectiva de Deus e não pelas nossas expectativas. Vejamos bem, as conquistas sempre passam. É por isso que as pessoas precisam entender que se a minha vida for focado sempre no conquistar, no ter, e aí eu não tenho, eu saio frustrado, eu vou viver sempre uma repetição, eu vou viver sempre uma descontinuidade daquilo que é um propósito na minha vida, de ser alguém que avance cada vez mais, como Paulo mesmo disse, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Se eu não entender isso, se eu não conseguir ler isso, a minha vida sempre vai se ater sempre a uma reincidência. Eu vou estar sempre retrocedendo e como se eu estivesse sendo reprovado e começando o meu caminho. Por quê? Porque eu estou focado apenas na conquista. João 2,17, 1 de João 2,17, ele está chamando a atenção que tudo que nós estamos achando que é o bojo da nossa trajetória, que é a razão, que é a conclusão por que estamos aqui, tudo isso que conquistamos vai passar, vai perecer, não permanece. Casa, carro, talvez profissões que você almeja, talvez a própria saúde, que nós trabalhamos com todo afinco para mantê-la da melhor forma possível. Não que você tenha que desprezar ou não ter nenhum cuidado para com ela, pelo contrário, é importante porque todo corpo, alma e espírito pertence a Deus e zelamos por isso. Mas quando nós colocamos isso como prioridade em nossa vida e nós causando detrimento às coisas que são mais importantes pela ótica de Deus, nós vamos perdendo o mais importante de Deus em nós, quando nós queremos negligenciar a sua vontade. Por exemplo, quando você não entende alguma coisa que está dando errado na sua vida, e às vezes você contesta aquilo, e você começa a reclamar com Deus e não consegue compreender que muitas vezes aquilo que deu errado na sua vida é o que pode ser mais traduzido, ao que foi mais óbvio, ao que foi o caminho mais fácil, mais objetivo, para levar você aonde Deus de fato queria que você chegasse. Há uma frase que as pessoas usam muito no mundo, que se na nossa vida tudo tivesse dado certo como nós planejamos, se as coisas tivessem acontecido do jeito que nós pensamos, né, nós não teríamos de fato compreendido, não teríamos de fato nos achegado ao lugar aonde de fato Deus planejou. Agora, o que eu preciso compreender? Que graças dou a Deus que na minha vida muitas coisas deram errado, mas no meio delas aconteceram coisas tão certas que se tudo desse certo desde o início,
elas não aconteceriam. Na minha vida, e acredito que na sua também, muitas coisas deram errado. Mas se elas fossem acontecendo do jeito que você pensou, do jeito que você planejou, você não conseguiria, de fato, contemplar o melhor que Deus havia planejado para você, porque você estava muito aquém daquilo que era a revelação de Deus para a sua vida. Por isso que quando o salmista diz, vê se há em mim algum caminho que é pequeno, vê se há em mim algum caminho que é terreno, algum caminho que está focado apenas ao que é passageiro, e guia-me pelo plano eterno. Porque quem está vivendo no plano eterno não fica preocupado com o futuro, porque ele sabe que ele faz parte da eternidade. Ele sabe que a eternidade já começou, ele não está entrando na eternidade, ele é um plano de Deus pela eternidade, caminhando por ela. Por isso que ele diz que tudo vai passar, casas, construções, história, impérios, ministérios, convenções, nomes, fama, tudo isso passa, mas a única coisa que permanece é o quê? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente começar a traduzir o que é a vontade de Deus em nossa vida, nós vamos começar a descobrir que esses são aqueles que permanecem para sempre. Independente das circunstâncias, eles já vão começar a aprender a aceitar o não de Deus. Eles sabem que até o não de Deus é uma forma de Deus estar cuidando do seu caminho, uma forma de Deus estar cuidando da sua trajetória. Até mesmo Jesus viveu isso. Jesus ele não veio pronto. Não cria ideia que Jesus chegou aqui pronto para tudo. Não, Jesus não veio pronto. Ainda que ele nasceu de uma virgem, mas isso o texto claramente, nós conhecemos, até Jesus viveu um processo do seu próprio desenvolvimento. Porque Jesus ele não tinha uma missão, Jesus estava envolvido numa missão. E essa missão não era dele, essa missão era do Pai. Tanto que quando perguntaram a ele o que ele estava fazendo, ele disse o quê? Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. Não era dele. Nós não temos uma missão, nós fomos chamados para uma missão, nós estamos envolvidos numa missão que pertence a Deus. Quando eu digo que a gente faz parte do plano eterno, é porque alguém está sempre fazendo a sua parte naquilo que é o chamado eterno de Deus. Como eu disse uma vez numa igreja, numa das congregações, eu estava dizendo aos irmãos, o pastor Alcebiades, vamos dizer, plantou, pastor Zé Ramalho regou, pastor Marcos está dando a continuidade do trabalho que ele fez, mas Deus está dando sempre o quê? O crescimento da obra dele. Então nós percebemos que os homens que passam, e hoje, se o pastor Marcos consegue enxergar mais longe, é porque ele consegue estar de pé hoje no ombro de gigantes que passaram por esse ministério. Então cada um plantou, cada um fez sua parte, mas o plano eterno de Deus continua. O que eu quero com isso dizer? Eu não sei o tempo que vai perdurar para que Cristo venha buscar a sua igreja. Talvez ainda pode durar 50, 100 anos, mas todos nós fazemos parte desse plano eterno. Vocês estão entendendo o raciocínio? Todos nós fazemos parte desse plano eterno, um plantando, outro regando, mas o dono da obra, ele continua dando o crescimento da obra. Imagine que eu tenho aqui um propósito de colocar aqui algum trabalho na igreja e chamo o pastor Marcos, vamos fazer alguma coisa, organizar com os irmãos para a gente colocar piso aqui na igreja toda e colocar um piso assim, modelo tal. Beleza, então o modelo é X. E aí contrata-se pedreiros para vir aqui para colocar o piso. Vem um pedreiro e faz ali um pouco lá no início, ele parou a obra ali, por alguma razão, aí vem um outro pedreiro, dá continuidade, ele prossegue, de repente por alguma razão ele parou a obra mais no meio, aí vem outro pedreiro, chega aqui para dar continuidade, aí o pedreiro chega aqui e diz, olha, eu quero daqui para frente colocar de um outro piso, é assim que funciona? Não. O pedreiro pode vir quantos pedreiros forem para fazer esta obra, mas eles vão ter que dar continuidade a um projeto que já foi pré-estabelecido para que esta obra, porque ela já começou assim, e ela precisa terminar do jeito que ela começou. Vocês estão entendendo? Então isso fala de um plano eterno. Eu não sei qual é a minha participação nesse plano eterno de Deus. Ela pode ser pequena para mim, mas ela tem a sua utilidade no propósito de Deus, ainda que eu seja imperceptível aquilo que sou. O texto aqui vai falar sobre isso. Também mais à frente, Paulo chama a atenção que alguns começam até a se sentir um pouco meio fora dessa realidade, por causa daquilo que a sua atividade talvez não é uma atividade muito expressiva. Agora, quando eu digo que Jesus ele veio e apresentou para a gente que ele não estava pronto, e ele foi vivendo o processo, ele ensina, e o próprio escritor aos Hebreus diz isso. Se você quiser ler comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9,
escritor aos Hebreus, ele vai falando do próprio Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. É importante que você anote aí, até para que a gente possa acompanhar junto. Olha, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Vocês acharam o texto aí? Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, e olha que o filho aí está com F maiúsculo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então o próprio Cristo aprendeu a obediência, através daquilo que lhe padeceu. O próprio Cristo viveu o processo da sua própria formação, do seu próprio chamado. Então, esse desdobramento de nossos dons, ele se manifesta em dar a nossa vida, como Cristo fez, em padecer pela causa do outro, como o sacrifício que Paulo fala. Quando nós começamos a compreender que dar nossa vida para que os outros sejam resgatados, que é isso que Jesus veio fazer, ele disse que ele não veio aqui para salvar a sua vida, mas dar a sua vida em resgate de muito, aí eu consigo descobrir o meu chamado. Porque disse um pastor chamado pastor Paulo Borges, ele disse que o grande problema das pessoas hoje é que elas querem viver uma fé para salvar a si mesmo. E elas ficam empurrando uma vida cristã onde elas querem ser só bem sucedidas, elas não entendem ser mal sucedido na fé. Elas acham que isso não faz parte do contexto da fé. E o que elas não percebem é que o que pode fazer com que aquele que ainda é leigo na fé cristã, aquele que ainda não consegue discernir a dimensão da fé cristã, o que pode fazer com que ele consiga fundamentar as suas convicções, não é as nossas conquistas, mas quanto estamos prontos para viver as nossas perdas. Porque o mundo não está procurando uma referência de tem um carro e agora tem 3, tem uma casa e agora tem um casarão. Isso nós estamos esgotados de ver que há todo tipo de investimento que o homem está buscando para ser bem sucedido em Deus. E agora estão fazendo da fé cristã um caminho também para isso, onde os investimentos aqui são faraônicos. Você coloca 1 e recebe 1000, coisa extraordinária que eles conseguem fazer na fé. Mas isso não traduz aquilo que Cristo veio ensinar para a gente. E algumas pessoas dizem que nós aprendemos no mundo, nós estamos ouvindo no mundo dessa teoria da prosperidade, que eu não chamo isso de teologia, que é onde você consegue multiplicar através do seu próprio poder de convencimento. E Jesus não, Jesus ele sempre teve uma mania estranha. Toda vez que a gente coloca um pão na mão de alguém, as pessoas geralmente elas querem comer aquilo que é o seu pão, porque elas sabem que vive numa sociedade onde farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas Jesus tinha uma mania estranha. Toda vez que alguém colocava o pão na mão dele, o que ele fazia? Ele repartia. Mas o extraordinário de Cristo é que quando ele repartia, como ele ensinou aos discípulos, eu quero aqui, me permita, não estou aqui cometendo uma heresia ao dizer isso, mas quero provocar aqui, o que Jesus talvez queria provocar nos discípulos, sobre entender o chamado nosso. Lembra daquela história da multiplicação dos pães, quando Jesus chega ali e tal, e começa a perguntar quem tem, ninguém se apresenta. Sabe como é que é crente, irmão? O tempo está passando, a fome está chegando, aí alguém está... Quem tem? Ninguém tem. Jesus, aí ele começa a percorrer, vai lá e encontra um menino, com 5 pães e 2 peixinhos, acho que é isso, né? 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino, eu não sei se aquele menino foi ali contra a vontade dele, não posso dizer o que aconteceu, mas aquele menino chega ali com alguém chega com 5 pães e 2 peixinhos daquele menino, e coloca ali. Eu quero acreditar que aquele menino já deve ter aprendido desde cedo a levar alguma coisa um pouco a mais, para que não fosse, porque é uma criança, imagina uma criança com 5 pães e 2 peixes, ela não levou aqueles 5 pães e 2 peixes apenas para ela, acredito eu, que ele levou ali também, depois estava acostumado àquelas experiências na escola, né, que leva um pacote de biscoito, se ele levar um pouquinho a mais, é um tapinha na orelha de um colega, aí é uma implicância aqui, e alguém já deve ter passado por esses mundos na escola, sempre levar alguma coisinha a mais, porque tem sempre aquelezinho que é mais truculento, que ele quer o biscoito dele também. Então eu acredito que a mãe dele já foi treinando o filho, leva um pouquinho a mais, leva um biscoitinho a mais, leva alguma coisinha, e aquele menino chega lá com 5 pães. Aí Jesus começa a pegar o pão, o que acontece? Ele pega o pão, puf, parte. Aí algo extraordinário acontece, quando ele parte o pão, alguém olha para a mão e o pão parece estar inteiro de novo. Aí ele vai e parte, quando olha para cá o pão está inteiro de novo. Aí os discípulos começam, só que eu me permita conjecturar, os discípulos olham aquilo, Jesus autoriza ele, os discípulos começam a achar aquilo que é interessante e vão partindo.
Parece que o negócio virou até brincadeira, porque sobrou até 12 cestos, porque eles começaram a fazer até além do que devia fazer. O negócio estava tão interessante para eles, que eles não paravam de partir o pão, que sobrou o pão ali. Mas o que eu quero acreditar, me permita, eu quero acreditar, isso foi uma tradução que eu consegui entender a partir de um estudo que eu tive com esse pastor, é que acredito que cada um ali devia ter alguma coisa guardada dentro da sacola. Tinha alguém ali com alguns pães escondidos, porque às vezes a gente dá tanta dimensão ao milagre que a gente não entende o ensino pedagógico por trás do milagre. Porque a gente quer destacar muito os milagres de Jesus, mas às vezes a gente não quer entender o que ele quer ensinar através daquilo que ele faz, que é muito mais importante do que o milagre, aquilo que transforma nós. Imagina, de repente tinha uns irmãozinhos lá com seus biscoitinhos guardados, cada um com seus pãozinhos guardados, porque esperando, vai que a coisa aperta, que Jesus sempre demora muito tarde pregando, então as crianças vão vir em cima. Mas quando começaram a ver o negócio acontecendo, imagine, de repente começou os irmãos lá arrancando da sacola o seu pãozinho também, opa, vamos botar o pão aqui, gente, vamos ajudar. E essa multiplicação, ela poderia ter sido mais uma multiplicação de generosidade do que de milagre. Porque o maior milagre ali, eu acredito que pode ter acontecido, foi o milagre de ter um coração liberal, alguém que talvez estava muito preso, alguém que talvez estava muito restrito, alguém que estava ali talvez muito focado a viver sempre a sua prioridade do que a prioridade da generosidade, de consciência do outro. E Jesus ensina a gente a consciência do próximo. Então o desdobramento ele está aqui. Efésios capítulo 4, vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim, eu vou ler daqui, irmão, porque a leitura vai ficar um pouco difícil de descer toda hora para poder levar o microfone. Capítulo 11, 12 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, ele mesmo deu uns para isso e para aquilo. Nossos dons e vocações jamais serão descobertos sem serviço. Dons não são dados para o nosso uso e fruto. O grande problema hoje é que as pessoas acham que os dons são para o seu próprio uso e fruto. Mas os dons são dados para servir ao outro. Os dons são dados para servir ao propósito de quem? O propósito do corpo. E quando ele diz aqui que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está aqui trazendo para a gente qual é a finalidade das dotações que ele nos concede. Por qual razão que ele capacita-nos para esse chamado? Querendo o aperfeiçoamento do corpo. Então quando eu começo a compreender isso, eu vou então entender que os dons eles não estão limitados agora. Os dons eles estão à disposição. Deus coloca à disposição de todos. Agora, na contramão disso, há aqueles que acham que os dons estão limitados apenas a cargos. E cargos esses que sejam reconhecidos pela igreja. Mas será que os dons estão limitados a essas coisas? Será que só possuem dons aqueles que possuem cargos? Será que a Bíblia nos dá margem para pensarmos desse jeito? Agora, o que eu quero entender aqui? Que os dons eles estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Em tudo aquilo que faz parte das nossas habilidades seculares. Tem gente, por exemplo, que tem habilidade para administrar, outros têm habilidade para fazer trabalhos manuais, outros têm habilidade para costurar, outros são natos para cozinhar, tudo aquilo que ele já tem essa habilidade para fazer bonito, que faz, tocar, desenhar, negociar, dirigir. São coisas que parecem que não fazem parte dos nossos dons, não fazem parte do nosso chamado, mas traduz de alguma forma aquilo que Deus quer colocar na nossa consciência, para que a gente não se amolde e faça disso apenas uma profissão, mas tenhamos uma consciência daquilo que é o propósito de Deus, na função que exercemos dentro da nossa área secular. Eu conheço pessoas, por exemplo, que elas atuam na vida secular como empresário, mas são evangelistas lá dentro da sua vida de empresário. Elas conseguem trabalhar dentro da sua empresa e conseguem fazer com que a palavra de Deus alcance e tenha levado pessoas a Cristo em cima do seu chamado. Porque ainda que ela exerça uma função secular como empresária, ainda que exerça uma função secular
como patrão de um empregado apenas dentro de casa, uma diarista, mas ela não consegue desvincular de um chamado que é o seu nome no eterno. Porque às vezes a gente tem um nome secular, mas esse nome secular contempla a expectativa dos pais de vocês. Mas a gente precisa entender que nós temos um nome eterno que contempla aquilo que é a perspectiva de Deus para nós. Por isso que Deus sempre tem essa característica de mudar nome. Saulo era um homem, com certeza, muito conhecedor da teologia, era um homem profundo e aprendeu de maneira muito profunda aos pés de Gamaliel. Saulo ele tinha orgulho do seu nome, era um homem que com certeza era pleno naquilo que foi formado para exercer, mas Deus muda o seu nome de Saulo para Paulo, que na verdade Saulo é o nome dele em hebraico, e Paulo é a forma grega de Saulo, e parece que isso poderia ser para ele até algo que pudesse contrariar a sua expectativa, porque ele estava sendo preparado para ser ali um fariseu, para exercer uma função de destaque dentro do seu ofício, porém Deus chama ele para ser apóstolo gentil. Tudo aquilo que não era seu plano, tudo aquilo que não estava dentro da sua expectativa. E Deus muda a trajetória de Saulo para Paulo. O nome dele já mudou quem ele é, e isso já muda o percurso de Deus para ele. Então, o que quando a gente começa a compreender, e quando Deus começa a exercer em nós isso, a gente precisa compreender que nas pequenas coisas que Deus faz, Ele pode mudar paulatinamente o nosso chamado, nossa vocação, e nós podemos exercer, ainda que seja em pequenas doses, aquilo que fazemos dentro da nossa área secular, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus colocou dentro do seu plano. Pequenas coisas. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, que até comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, a gente pode fazer isso para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. É fazer com senso de justiça. É compreender que aquilo que eu faço, eu estou agindo, estendendo minha mão ao próximo. Eu tenho que compreender que eu não posso ser indiferente ao que está diante de mim. A palavra responsável, né, o sufixo vel da palavra responsável quer dizer aquele que está pronto para responder. Se alguém passa aqui na rua, ou se alguém passa aqui com algum objeto e deixa o objeto cair no chão e segue em frente e não pega o objeto, se eu perguntar a vocês aqui, quem que é o responsável por aquele objeto ali, por ele estar ali? Quem que é responsável, que ali pode cometer um acidente? Obviamente, todos vão dizer que o responsável é quem passou e deixou aquele objeto ali. Mas a palavra responsável, o seu sufixo vel, quer dizer aquele que é pronto para responder. Ou seja, qualquer pessoa que esteja perto, esteja pronto para responder, ou seja, pronto para poder tirar o problema, pronto para poder resolver o problema, é aquele que responde pela situação. É aí que nós podemos entender a consciência do bom samaritano. Aquilo ali era o problema dele, sim ou não? Na lógica humana, não era o problema dele. Mas quando a gente é dotado da consciência de Deus, nós sabemos que isso é a responsabilidade nossa. Nós temos o senso de justiça de Deus. Nós temos a consciência de como Deus se comportaria, de como Cristo se comportaria diante de uma situação como essa. Então, olhando para o outro lado também, há um mal contido em muitas igrejas que associa cargo a chamado. O cargo da pessoa é o seu chamado. Leia comigo, por favor, Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38. Mateus 9, 35 ao 38. Olha só, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam descarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando a gente lê esse texto aqui, se a gente reduzir a nossa interpretação aos cargos, aos títulos, nós vamos sempre dizer o quê? É preciso que se consagre mais pastores. É preciso que se levante mais pastores, porque nós temos muitas ovelhas que estão errantes porque não tem pastores. Mas o que Jesus está dizendo para nós? O que Jesus chama-nos a atenção aqui?
Porque nós somos chamados, irmãos, a pessoas que têm dons, têm funções, que exercem a consciência pastoral sem ter cargo de pastores. Ele está chamando que o meu povo, ou seja, a sociedade, vamos contemplar o dia de hoje, a sociedade são ovelhas errantes sem pastores. Por quê? Você na sua empresa pode ser o pastor dos seus colegas de trabalho. Você lá na enfermaria pode ser o pastor dos seus colegas e daqueles que estão enfermos. Quando você tem consciência de que você está ali, porque pastor é aquele que cuida. Então, nessa ideia de que nós precisamos, eu costumo dizer que nós não precisamos de mais pastores, nós não precisamos de mais evangelistas, no sentido cargos. Nós estamos precisando de pastores que funcionem. Nós estamos precisando de evangelistas que funcionem. Nós estamos precisando de presbíteros que funcionem. Porque senão nós vamos estar entupindo a igreja de cargos e achando que com isso nós estamos trazendo a solução do mundo. A igreja não vai corrigir o problema do mundo, ela não está aqui para corrigir o problema do mundo. A igreja foi chamada para manifestar as virtudes divinas, as virtudes de Deus ao mundo. E nisto, ela manifesta ao mundo o reino de Deus. Como que o mundo conhecerá o reino de Deus? Através das dotações que Deus nos concedeu. Então, exercendo nossas funções. Você pode ser um pedreiro, mas se você cuida, muitas vezes, daquilo que está diante de você, se você é aquela pessoa que se importa. Deixa eu trazer aqui uma expressão dessa palavra, essa é uma tradução muito bem colocada pelo Mário Cortella. A palavra importar, aquilo que é importante para você, ou seja, é aquilo que você importa para dentro de você, é aquilo que você traz para dentro de você. Se algo de fato é importante para você, se o seu próximo é importante. Quando perguntam a Jesus quem é o meu próximo, Jesus ele faz um trocadilho com aquilo que parecia uma oposição. Ele coloca ali um samaritano cuidando de alguém. E isso traz-nos a consciência que Jesus sempre tem essas estratégias. Ele sempre coloca aquilo que vai contrariar a nossa expectativa. Porque ele está querendo mostrar que o próximo não é... A gente não pode reduzir o próximo aquele que faz parte da nossa mesma consciência de fé. O próximo não pode ser aquele que professa a mesma denominação que eu professo. O próximo não pode ser aquele que veste, que defende as mesmas ideias que eu defendo. Não. O próximo é qualquer pessoa que esteja necessitada e eu esteja próximo. Porque isso é ser pastor. Então, os dons de Deus, aqui nós conhecemos aqui, eu li agora há pouco para vocês, que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para profetas e outros foram chamados para mestres. Aqui nós estamos vendo o quê? 5. Parece que nós estamos vendo a mão de Deus atuando na terra. Mas a mão de Deus, ela atua por esses 5 ministérios principais. Qualquer pessoa que é usada por Deus nesse mundo, vai ser usada de alguma maneira por esses 5 ministérios. Que esses são os 5 ministérios reconhecidos, mas eles vão ser usados muitas vezes pelo ministério que não é reconhecido pela igreja. Mas dentro da sua vida diária, dentro do seu trabalho, dentro da sua secularidade, ele vai desempenhar isso. Como eu disse, se você está lá no seu trabalho, exercendo as suas funções, mas dentro de você tem a consciência de cuidar do próximo, você exerce um ministério pastoral. Você não precisa de título para ser pastor. E também não estou aqui convocando ou invocando sobre a sua cabeça que você agora vai abrir uma igreja para ser pastor, não é isso. Mas quero dizer que você exerce um ministério dentro daquilo que é o plano eterno de Deus, de cuidar do próximo. Se você não consegue, você é uma pessoa inquieta, aí tem gente que às vezes olha para o outro, mas não consigo entender esse camarada, está escaldando o sol, a gente está cheio de plano, a gente quer fazer uma recriação e o camarada está marcando para evangelizar, para ir para a praça, para ir para aquilo. E aí você diz, mas por que tem essa paixão? Ou seja, o ministério dele é um ministério evangelista. Mas ele não é evangelista, ele faz outra coisa, ele exerce outras qualificações, mas ele não consegue desvincular, por quê? Porque esse é o seu chamado, isso é aquilo que ele está no plano eterno de Deus. Quando alguém lembra de generosidade na igreja, que lembra de alguém de cesta básica, quando vai falar, não, a gente precisa ajudar em cesta básica, já tem sempre nomes que vêm na cabeça do pastor, já tem sempre nomes que vêm na cabeça de alguém na igreja. Então isso é o quê? As pessoas já não te chamam mais pelo nome, mas te chamam pela sua vocação. Então isso é o nome divino, isso é o nome que Deus deu a gente na eternidade. Quando alguém lembra uma necessidade, quando essa necessidade ela é apresentada, a primeira coisa que se vem é chamar você, trazer você para perto. A gente traduz aqui, irmãos, deixa eu tentar resumir aqui para poder encerrar. A gente traduz aqui o chamado como vinde a mim, e vocação como ide. Chamado é amar a Deus.
Vocação é amar o próximo. Você só vai entender o seu chamado quando você entender que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E você só vai entender o que é vocação quando você entender que precisa amar o próximo. Porque aí está o seu chamado. Enquanto você não conseguir entender que esse amor precisa ser derramado, porque foi derramado em seu coração, que você não está aqui mais para se poupar, como eu estava dando a palestra com os homens ali no sítio, você não está aqui mais para se poupar, mas dar sua vida, ser derramado, como Paulo diz, né? Paulo diz que a vida dele agora está sendo derramada como libação. Então ele agora se coloca como libação, como bebida, para ser derramado pela vida, pelo outro. Então eu começo a entender agora que eu me gastei e me deixarei gastar pelo reino de Deus, porque esse é o meu chamado. Então ele nos faz entender que somos chamados para sermos pastores dessa geração. A gente precisa entender o que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. É preciso ter esse entendimento. Se o mundo controla o que você pensa, como já disse aqui uma vez, se o mundo controla o que você pensa, você é conformado. Mas se é Deus que controla o que você pensa, então você é transformado. Precisa saber quem rege o seu pensamento. Precisa saber quem rege suas prioridades. Porque quando nós começarmos a definir isso, nós vamos começar também a conseguir traduzir quais são as nossas vocações. Então não é uma coisa que se desvenda, é uma coisa que se vive. Não é algo que se senta numa cadeira e começa a partilhar com vocês, irmãos, olha, deixa eu olhar para vocês aqui alguns minutos e já vou dizer qual é o seu chamado. Não, isso é traduzido à medida que você vai se entregando. Agora, é preciso vencer as implicações da própria fé, do medo, da dúvida. É preciso entender que você pode muitas vezes ter uma função que parece que não é perceptível. Ah, porque eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo. Ah, porque eu não sou orelha, então eu não faço parte do corpo. Alguns pensavam assim. Porque a participação dele no corpo era pequena. Irmãos, o que importa, o que nós precisamos ter consciência, é que ainda que nós sejamos pequenos, eu costumo até dizer, ainda que sejamos um homem, ninguém, um lado do seu coisa nenhuma, mas sabemos que fazemos parte do corpo, então nós temos a nossa importância. Nós somos úteis. Você pode sentar lá na última cadeira da igreja, você pode nunca ter beijado esse microfone nenhum dia sequer, todo esse tempo que você está aqui dentro. Mas se você tem consciência que você faz parte do corpo, então você é útil. É onde você está no corpo. É compreender que você de alguma maneira é aquele que traz, é aquele que chama, é aquele que convida. Pastor, se eu pensar em pegar um microfone, eu vou me tremer tudo. A única coisa que eu consigo é convidar alguém para estar na igreja. Você é do corpo. Você faz a sua parte. A única coisa que eu consigo fazer é mandar um zap, disparar um zap, pedir para o irmão, dizer para ele, olha, vamos lá hoje que vai ter um trabalho assim na igreja. Essa é a sua função. Essa é a sua vocação. É o que você faz bem. Você consegue desempenhar bem. Então não pense que o seu ministério, ele é reconhecido pela evidência que ele possui dentro daquilo que é a expectativa dos homens. Não, mas dentro daquilo que é o plano eterno de Deus para você. Então, onde tiver medo, onde tiver dúvida, aonde tiver muitas vezes um complexo de inferioridade, comece a orar a Deus como o salmista orou e diga para Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E pode ter certeza, Deus já tem um plano para cada um de nós. Custe o que custar, Ele fará de tudo para que este plano se conclua em nós. E a palavra de Deus é essa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por este plano. Amém, querido? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês possam tirar hoje aqui uma lição em cima desse texto, para que a gente possa, na próxima oportunidade, dar continuidade, uma consciência daquilo que foi falado aqui hoje, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para desenvolver o próximo raciocínio. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Amém. Pode-se dizer que nós ouvimos aqui hoje a voz de Deus, amém, irmão? Amém. Uma palavra que vem para esclarecer a nossa mente, aquilo que Deus quer para nós. Muito bom estarmos juntos aqui nessa noite. Podemos ouvir
pastor Neemias, que voltará na próxima quinta-feira.